Mas existem algumas polêmicas, principalmente se tratando de moto custom, né? Pneu de carro sempre é uma polêmica, né? Inclusive, deixar um grande abraço aí para o meu amigo Juninho, do canal Desatinados pelo Mundo, ele que vai passar aqui por Marabá daqui uns dias, já trocou uma ideia comigo, ele que anda de Hayabusa aí com pneu de carro, e por 2 ocasiões os agentes da PRF o pararam e o pessoal fica questionando sobre se ele levou multa ou não, sobre isso. No mais, gente, muito obrigado aí pelo espaço. Alexandre, Chandler, Ale, Deus abençoe vocês aí. Saudação paraense, né, moleque? Vamos produzir conteúdo. É isso aí, André. Eu queria aqui primeiro agradecer aí os elogios e a referência, mas quem me conhece sabe, eu gosto muito. Isso para mim é um prazer estar ali debatendo e conversando, e esclarecendo e ajudando. Né? Motocicleta para mim é minha vida. Eu estava falando para o Alexandre aí, eu comecei com alguns meses de idade, né? Então isso já vem lá do meu avô. Mas eu agradeço demais e muito honrado pelas suas palavras aí. Com relação a essa questão, o André, o pneu de carro ele é sempre uma polêmica, mas vamos lá. O que o CTB fala a respeito? Você não pode mudar as dimensões dos pneus, a ponto deles extrapolarem o espaço normal do local onde ele roda e o paralama. No caso da moto, é um negócio fica meio difícil, porque extrapolar o paralama, ela não cabe nem dentro da balança, né? Mas fala também da questão do diâmetro, do aro, né? O diâmetro do aro dele. Então, aí entra alguma coisa do pneu. Mas a questão do pneu de carro, se você mantiver as medidas originais da moto, o CTB não proíbe o uso de pneu de carro. Ele proíbe o uso de pneu remold, de pneu recalchutado e o aumento do aro ou da tala ali. Beleza. Fora isso, não diz. Porque no pneu, não está dizendo que ele é exclusivo de carro, que ele é exclusivo de moto. Okay. Então, ele quer usar um pneu de carro, ele vai usar um pneu de carro. Vai poder rodar? Vai poder rodar. Mas aí vamos para questões práticas, questões dinâmicas da pilotagem. Então, assim, o que acontece? O pneu de carro ele é construído para ele trabalhar com a banda de rodagem sempre totalmente em contato com o chão. Ele não precisa fazer movimentos em que a tala dele, né, o talão lateral, ele tenha que ter um reforço maior para suportar o peso. Ele sempre apoia todo o perfil do pneu no carro. A moto, não. A moto, como que ela curva? Ela curva deitando, então ela vai usar todo o perímetro e o talão, o ombro do pneu, ele tem que ser bem reforçado, porque chega num ponto ele tem que suportar muito mais peso, porque o ponto de contato do pneu da moto ele é muito menor do que do carro, então ele força muito mais a estrutura. Bom, o pneu do carro ele é feito para suportar um peso muito grande, que é do carro, mas ele não é desenvolvido para motocicleta. Então, a gente tem que entender, muda a dinâmica de pilotagem. Isso é fato. Qual seria o problema direto ligado a usar pneu de carro numa moto? Seria, primeiro, muda a dinâmica. Você não consegue mais, por exemplo, andar com a calibragem recomendada do fabricante para o pneu. Você botar a calibragem que o fabricante recomenda para o pneu, a moto sai picando, parecendo uma bola de sinuca. Ela pica, vai picando. Todo lugar que ela para, ela pica. Ele perde o controle da moto, ela fica muito ruim, soca demais. Então, você tem que encontrar uma calibragem. Então, essa calibragem, geralmente, ela é mais baixa, 10 libras, 8 libras abaixo da que o fabricante recomenda para o pneu de moto. Primeiro ponto é esse, encontrar esse ponto. Nas retas e em condições normais de uso, você não vai sentir problema. Eu tenho aqui o inspetor Heleno, que está no chat, ele está aí na live, ele usou, não sei se ainda está usando, pneu de carro na traseira da Ultra dele. E eu andei na moto dele e, assim, em condições normais, tranquilo. Ela não dá problema, mas lógico que em alta velocidade, uma curva, com peso, com chuva, em situações adversas, vai mudar a forma de você pilotar. A questão básica seria essa, muda a dinâmica da pilotagem. Agora, aí vem a questão cultural da coisa. O que estão dizendo? Dizem que o pneu de carro, por ser mais pesado, por ter uma inércia maior,
ele força a parte de rolamentos, a parte de caixa de marcha, força mais. Isso pode vir a danificar, né? Dizem isso, eu não tenho como confirmar isso, porque eu nunca vivi essa situação. Sedon, deixa eu fazer uma pergunta, desculpa te cortar. Fica, só para entender, só para não perder o fio da meada. Entendi o negócio das dimensões do pneu, que não pode sair tem a medida tal, certa. Mas a pergunta é ilegal? Não. Vamos supor, o pneu de carro não é ilegal. O pneu de carro cabe, ele está dentro do tamanho do pneu original e não é ilegal. Eu estou perguntando porque assim, a gente tem falta no mercado hoje de pneu. Não sei se você está antenado. Pneu de moto traseiro sumiu do mercado. Sumiu. Nem se, né, Chan? Nem se você quiser comprar. Pesquisando para Charlotte, cara, eu não tô achando nem normal. Eu tava procurando banda branca, esqueça a banda branca, não acho. Não acho. Normal também não acha, não tá achando. Não acho. Então, por isso que desculpa ter te cortado, mas eu acho que essa informação é muito importante. Sim, eu entendo as dificuldades, as adaptações e tal, mas a galera tá partindo por dark side, né, que a gente chama, porque não tem pneu. Não tem pneu. E quem quando encontra um pneu que custa de 2 a 3 vezes mais do que há 2 anos atrás. E então, por isso que eu te... vencido, Arlen. Vencido. Pneu já antigo, né? Fabricação antiga. Então, minha pergunta era bem essa, bem na lata, assim, para saber, é ilegal? Porque o cara põe, às vezes, não é porque ele quer. O cara precisa do pneu e não tem. Então, ele faz o quê? Ele parte na custom por dark side. Não é ilegal, pode usar. Pode usar. Você pode usar. Aí uma dica que o Sedon disse, que é importante a gente absorver bem, que não é ilegal, porém, a gente tem que ter uma observação na hora de trabalhar com esse pneu, não é isso, Sedon? Pronto. A calibragem, observar. Não é só isso. Todo o processo, se ele vai dar certo na moto, para que não haja uma complicação de danos na moto futuramente. Isso é também muito importante. Porque o pneu traseiro de carro ele não é proibido. Mas existe uma mudança, uma modificação que muita gente faz e ela é ilegal se não for feito o CSV. E eu desconheço um CSV desse tipo de coisa. Alargamento de pneu traseiro de Fat Boy, de V-Rod, que o cara pega um 240 e transforma em 300. Sim. Vai lá, larga a balança, não sei o quê. É ilegal. Muda o mancal, aquela porra toda, modifica a porra toda. Aquilo, se não tiver o CSV, é ilegal. Saca. E ali a moto vai para o pátio mesmo. E muito dificilmente vai sair. Né? Vai sair se você conseguir voltar ela a ser o original. Então, esse é um ponto do pneu traseiro. Agora, vamos para o pneu dianteiro, que esse aí é mais complicado ainda. Muita gente gosta de botar lá o seu aro 21, né? Numa moto. Poxa, vamos botar o original, 21, original. Aí, a sua original. Estou lhe dizendo. 21. Aí o cara pega uma moto que é aro 16, aro 17, na dianteira, e passa ela para 21. Então, essa mudança no diâmetro do aro, né? Você pode até aumentar o aro, mas para aumentar o aro, você tem que diminuir o perfil do pneu, porque a rodagem total ela não pode mudar. Então você pode aumentar a roda, mas você tem que diminuir no pneu para poder manter o diâmetro do aro. Muita gente, a maioria não faz. Ele vai lá e troca a roda, tira a 16 e mete uma 21. Primeira coisa que tem que fazer, trocar o lugar do paralama, porque ele não vai servir. Modificar, customizar o paralama. Aí, serra, assim, corta, abre, troca. Já mudou tudo. A moto já mudou, até o ângulo de caster dela já abriu. O centro de gravidade dela já mudou. Quando o ângulo de bengala, entendeu? Muda tudo. Eu não sei se vocês já repararam que tem umas chinesinhas vindo para o Brasil que tem 2 pontos de fixação do paralama. Vocês já notaram isso? Eu não vi isso, não. Vi, não. Eu acredito. Deve ter o opcional de roda maior e menor. Provavelmente. Porque essas motos chinesas são vendidas para o mundo inteiro. Então, o mercado é muito variado. O que acontece? Em alguns países, principalmente asiáticos, essas motos são usadas em off-road, o povo anda. Off-road que eu digo assim, o povo da roça que está andando de qualquer jeito. E o paralama dianteiro colado na roda, ele faz o quê? Acumula barro, pedra, trava a roda, você vai para o chão.
Isso. Então, o que ele faz com essa possibilidade? Se você roda no off-road, você bota ele numa posição mais alta, que vira quase um paralama de trail, de uma moto trail, e ali você não toma o barro na cara e ela passa normal. É uma teoria e pode acontecer. E a outra teoria, por ser moto chinesa, eles usam o mesmo garfo para umas 25 modelos de moto deles, e aí, em determinado modelo, o paralama vai aqui, o outro vai ali. Bem lembrado, senhor. Mas a questão da roda e do pneu, outra coisa que é uma polêmica, e é bom deixar claro, botar pneu traseiro na dianteira. Entendeu? Botar o pneu traseiro de motos, por exemplo, vou dar um exemplo. A Street Glide antiga, a Street Glide, Harley Street Glide antiga, ela tem aro 19, 18 na frente. As mais novas tem 19. Esse aro 18 é a mesma medida, próxima a isso, do pneu traseiro da CBX 750 Ford. Da CBX 7 galo. É a mesma medida. Então, o que o cara faz? Ele não acha o pneu dianteiro da Street, ou o pneu é muito caro, ele pega o traseiro da CBX e bota na frente da Street e vai rodar. Pode? Ah, pode. Por que pode? Porque ele tem a dimensão igual, largura, altura, ele tem o índice de carga igual ou superior, carga e velocidade, igual ou superior, e não é remolde e não é recalchutado. Então pode. Então pode. Só que deve. Aí depende. Porque ele é mais duro, ele é feito para tração. A drenagem de água é para tração, não é para direção. Então, assim, muda a dinâmica da pilotagem. Igual, pessoal, tô vendo a moto da Leto, no pneu dianteiro dela, me parece ser de uma Falcon. Né? Não, é um 509015. Sim, mas é um pneu borrachudo, ele não é o pneu de... O dianteiro? O dianteiro é o mesmo da... Como é que chama? XRE. Da XRE. Esse pneu aí, ele não é específico para a moto custom, porque ele é 60-40, eu acho. Eu não me lembro. Não me lembro. Proporção de off e on. Então, assim, mas pode usar? Pode, só que ele tem que entender que muda a pilotagem da moto. A moto dele, ela não tem a mesma aderência no piso de asfalto seco que vai ter, e no molhado, que vai ter com o pneu original. Né? O pneu que foi desenvolvido, que foi testado para ela. Mas dá para usar? Dá. Tem algum problema? Na questão de CTB, não. E na questão dinâmica de pilotagem, vai depender da forma que ele pilota. Né? Então, essa questão do eu posso usar, o que você não pode usar, mas também não é proibido pelo CTB, que não pode usar, que se você usar você vai ter problema, é o inverso. Você pegar um pneu dianteiro e jogar na traseira da moto. Por que você vai ter problema? Porque o pneu dianteiro é muito mais macio, ele não é feito para tração. Na hora que você começar a rodar, ele vai se espedaçar. Vai acabar rapidão. Ele vai acabar, ele vai arrancar pedaço, ele pode estourar. Vai esfarelar. Ele aumenta muito a temperatura. Né? Então, assim, são coisas que a gente tem muito, vamos dizer, é complexo. O cara chega lá e fala assim, foi falado aí, nós não temos pneu de Harley. Nós não temos, né? O André falou lá, nós não temos pneu de Harley. Não temos. Nós não temos pneu. Tá em falta, eu estou procurando também, não estou achando. Várias marcas. Porque a Metzeler mudou a fábrica dela. A Metzeler saiu de São Paulo e foi para o sul do Brasil e ela precisou de 7 meses, ela vai precisar ainda de mais 1 mês e meio para colocar a produção dela em andamento. E a Michelin, como ela já trabalhava no limite dela, né? Ela trabalhava no limite ali, dividindo o mercado com a Metzeler. Ela não conseguiu cobrir o problema da falta do Metzeler. O Metzeler deu um impacto muito grande. O Metzeler, ele responde hoje por quase 70% do consumo de pneu. A Pirelli foi comprada pela Metzeler? Como é que foi isso aí? Não. A Pirelli comprou a Metzeler. A Pirelli comprou, foi. A Pirelli continua dentro lá os modelos dele. A Metzeler é a linha premium da Pirelli. É a linha premium da Pirelli. Então, assim, a gente tem que entender o seguinte: na falta do pneu, você tem opções. Pode usar o pneu de carro? Pode. Você tem que saber os limites dele. Ele vai estragar sua moto a médio e longo prazo? Provavelmente. Ele vai causar algum dano. Ele vai mudar a sua dinâmica de pilotagem? Provavelmente. Você vai ter que se adaptar. Ele vai. Mas é melhor não rodar ou rodar com pneu de carro? Porque sem pneu você não roda. Né? Então, é aquela situação. Igual o colega veio me questionar.
Ah, eu queria comprar um pneu X, segunda linha, terceira linha. Eu falei assim, cara, você tem que entender que ele é segunda linha, ou ele é terceira linha. Mas pode rodar com ele? Pode, só que você conhece a limitação. Ele poderia durar 18 mil, vai durar 5. Mas você quer rodar? Compra ele e roda. Né? Então, a gente consciente daquilo, né? Da limitação, claro. Agora, o CTB só especifica dimensão que vai de largura, altura, peso e velocidade. Se você tiver com isso, essas 4 itens batendo, você está regulamentado. Se é de carro, se é de trator, se é de bicicleta, não interessa. Você está com esse índice batendo, você pode usar.